O HIV/AIDS é um dos desafios à vida humana e à dignidade humana. Desde o início da epidemia, o estigma e a discriminação relacionados ao HIV/AIDS prejudicaram as pessoas com esse diagnóstico e impediram os esforços de prevenção e educação em saúde voltados para a infecção e a doença. O estigma relacionado ao HIV/AIDS é invocado como um problema persistente em qualquer discussão sobre respostas efetivas à epidemia. Além de devastar a vida familiar, social e econômica das pessoas, o estigma HIV/AIDS é citado como uma grande barreira ao acesso aos serviços de prevenção e de assistência. Muitas vezes se usa o termo epidemia ou epidemias de maneira metafórica. E a palavra é usada em contextos cada vez menos relacionados às suas origens históricas. Na mídia, todos os dias ouvimos falar de epidemias. Epidemias de alcoolismo, epidemias de drogadição, dependência de drogas, epidemias de violência urbana, epidemias de acidentes automobilísticos. Esses usos são, de certa maneira, clichês, né, mas, ao mesmo tempo, ligados a uma retórica e a uma política específica. A intenção geralmente é clara: vestir certas coisas indesejáveis sob a aparência de fenômenos sociais que podem ser tolerados, né, quando associados a uma epidemia real, a uma epidemia de verdade. Os aspectos definidores dessa realidade, que é milenar, né, a realidade das epidemias, são, é claro, o medo e o terror, o pânico e a morte. A peste, a cólera, a febre amarela, o tifo, o sarampo, a poliomielite e agora a Covid-19 são associadas visceralmente com experiências de epidemias de doenças infecciosas fatais, né, e não a epidemias para designar outras situações, como epidemias de acidentes automobilísticos e outros tipos de empregos para a palavra epidemia. E a AIDS nos lembra desse entendimento tradicional. Qual é o verdadeiro sentido da palavra epidemia? E também de outro componente, né, que define epidemias e que precisa de ênfase, que é a sua qualidade episódica, muitas vezes recorrente, mas de maneira aguda. Né? Então, uma verdadeira epidemia é um evento, não uma tendência, e isso provoca uma resposta imediata e ampla. E é altamente evidente, visível, e ao contrário de alguns aspectos da própria história da humanidade, não se associa a uma comoção, né, a uma comoção generalizada de toda uma sociedade em todos os países, como é o caso da epidemia de AIDS e como é hoje o caso da epidemia de Covid-19.
Por que AIDS, as três epidemias, então? Por que esse título? Esse título se baseia em no trabalho, aliás, né? No trabalho, uma teoria de Jonathan Mann, na década de 80, que na época era diretor do Programa Global de AIDS da Organização Mundial da Saúde, e ele sugeriu em Assembleia Geral da ONU que era possível distinguir pelo menos três epidemias distintas que podiam ser descritas como se fossem três diferentes epidemias em uma só doença. A primeira era a disseminação mundial do vírus da AIDS. A segunda era a própria doença AIDS. E a terceira foi a resposta social, econômica, cultural e política às duas primeiras epidemias, particularmente a discriminação contra pessoas infectadas. E 30 anos depois, o amplo acesso aos medicamentos antirretrovirais e a redução da mortalidade limitaram as duas primeiras epidemias, a do vírus e a da doença, enquanto a terceira epidemia continua sendo um grande problema, que é a discriminação contra as pessoas infectadas. Atualmente, 37,9 milhões de pessoas vivem com o vírus HIV no mundo. No Brasil, o número chega a 966 mil, segundo o Boletim Epidemiológico de 2019 do Ministério da Saúde. E destes quase 1 milhão, 544 mil têm carga viral indetectável, ou seja, não transmitem o vírus. E desde 1996, o Brasil distribui gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde todos os medicamentos antirretrovirais. E agora não se fala em sobrevida para a pessoa que vive com HIV/AIDS, e sim em expectativa de vida, que pode ser tão grande quanto a de um indivíduo soronegativo. Então, o primeiro passo para a luta efetiva contra a desinformação é enfrentar a discriminação relacionada ao vírus. Falar sobre o assunto, identificar as lacunas no diagnóstico e no tratamento e combater o estigma e também a epidemia. Combater o estigma é combater a epidemia. Então, esse gráfico aqui de colunas é uma ilustração do Boletim Epidemiológico HIV/AIDS de 2018, divulgado pelo Ministério da Saúde, e que mostra como a detecção do vírus entre os jovens aumentou em apenas 10 anos, de 2007 a 2017. Então, nesse período de 10 anos, a notificação de casos de HIV em pessoas com 15 a 24 anos, aqui em azul e essa segunda faixa cinza mais escura, aumentou aproximadamente 700%. A taxa de infectados explodiu entre 2006 e 2015, nas faixas de 15 a 19 anos. Essas são que estão aqui ilustrados em azul. Uma variação de 187,5%, com a taxa passando de 2,4 para cada 100 mil habitantes
para 6,9 para cada 100 mil habitantes. E de 20 a 24 anos, a alta foi nessa faixa, essa segunda faixa etária dos jovens, a alta foi de 108%, passando de 100, ou melhor, de 15,9 para 33,1 mil infectados. Entre 25 e 29 anos, a terceira faixa etária de jovens, foi de 21%, essa terceira faixa aqui, de 21%, com a taxa migrando de 40,9% para 49,5%. E especialistas acreditam que a explosão de ocorrências se deve à maior disponibilidade de testes e a campanhas de conscientização cada vez mais tímidas, menos eficazes. E no Ministério da Saúde fala-se sobre a necessidade também de se respeitar a família brasileira e deixar o debate sobre a educação sexual para os pais. Nos anos de 1990 até 2000, havia grandes mobilizações, investimentos e programas nacionais constantes. Hoje, há uma negação ao debate público e não há iniciativas como o combate à heteronormatividade e até à homofobia nas escolas. Então, a sorofobia ou serofobia, também chamada de sidafobia ou estigma sorológico, é o preconceito, o medo, a rejeição e a discriminação contra as pessoas que vivem com HIV. Se antes se falava em grupos de risco, na década de 80, logo no início da epidemia, hoje o termo mais usado em saúde pública é o de populações-chave. E qual a importância dessa mudança? A evolução das categorias utilizadas para explicar por que alguns grupos são mais atingidos e para propor soluções reflete o avanço da compreensão do HIV por uma perspectiva de direitos humanos. Então, grupo de risco que vem de uma época em que a comunidade LGBTQI não tinha nenhum direito, como podemos ver no documentário Carta para Além dos Muros. E se entendia que o HIV era a consequência natural do comportamento desviante que era intrínseco a certos grupos, o que justificaria, portanto, essa marginalização. E restringir ainda mais os direitos dos chamados, entre aspas, grupos de risco foi a solução proposta para o bem da sociedade em geral, e esse bem também entre aspas. Em seguida veio o termo comportamento de risco, que corretamente amplia o risco de infecção para toda a população, mas ainda exagera no peso da responsabilidade individual. E esse termo reforça a noção de que as pessoas que se tornaram pessoas que vivem com HIV/AIDS são aquelas que já tinham um perfil desviante. Ou seja, uma noção sorofóbica, pois generaliza um perfil para as pessoas que vivem com o vírus e que também vivem com a AIDS, e ignora, por exemplo, elementos externos como preconceitos, e isolamento e marginalização social, além de isentar o Estado de certas responsabilidades. Então, uma grande contribuição da teoria social do HIV foi a categoria seguinte,
chamada de vulnerabilidade, ou melhor, de populações vulneráveis, que leva o foco ao contexto em que a pessoa vive e sobre como violações de direitos, desigualdades de poder e acesso a serviços de saúde podem afetar a capacidade de uma pessoa de controlar seu risco. A expressão populações-chave, a qual também me referi, é recente e mantém a interpretação de populações vulneráveis, mas acrescenta a necessidade do envolvimento significativo dos movimentos sociais das populações afetadas nas decisões sobre a resposta à AIDS, ao HIV/AIDS. E agora temos essa situação, né, da explosão do número de casos de HIV/AIDS entre os jovens entre os anos de 2007 e 2017, o que é realmente muito preocupante. O título desta apresentação, AIDS, as três epidemias, se baseia no discurso, né, de Jonathan Mann, médico epidemiologista, que transformou a maneira como o mundo encarava, né, a AIDS. E é considerado o fundador do movimento Saúde e Direitos Humanos. Ele liderou o desenvolvimento da primeira estratégia global contra o HIV/AIDS, mobilizou o interesse em países industrializados e também em desenvolvimento e obteve promessas de financiamento de possíveis doadores para a assistência às pessoas vivendo com HIV/AIDS e também para a prevenção da infecção. E em janeiro de 1987, o Programa Global sobre AIDS, o UNAIDS, foi criado e Jonathan Mann reconheceu que as taxas de infecção pelo HIV estavam intimamente relacionadas à desigualdade, à injustiça, à discriminação e à falha dos órgãos de saúde pública em reconhecer as raízes profundas da vulnerabilidade em todo o mundo. Infelizmente, Jonathan Mann morreu precocemente, aos 51 anos, em um acidente de avião, em 1998. Mas como primeiro chefe do Programa Global de AIDS da Organização Mundial da Saúde, a UNAIDS, ele esclareceu a intersecção entre saúde e direitos humanos. Ele enfatizou, ele destacou, ele pôs à luz, né? E a UNAIDS é um programa que incorporou especificamente os princípios dos direitos humanos. E foi Jonathan Mann que também postulou que havia pelo menos 3 fases da epidemia. É essa que motiva essa apresentação, que é o título dessa apresentação. E em qualquer comunidade haveria, segundo Mann, essas 3 epidemias diferentes. Então, ele descreveu a primeira dessas fases como a epidemia da infecção pelo HIV. Uma epidemia que geralmente entra em todas as comunidades de forma silenciosa e sem ser notada, e frequentemente se desenvolve ao longo de muitos anos sem ser amplamente percebida ou entendida. Ele descreveu a segunda fase como a epidemia da AIDS propriamente dita, a síndrome de doenças infecciosas oportunistas, né, que a AIDS plenamente manifesta, e que pode ocorrer essas infecções devido à própria infecção pelo HIV. Mas, tipicamente, devido à ação particular do vírus no sistema imunológico humano,
somente após um certo número, né, de anos, né, após um certo tempo da infecção pelo HIV. E finalmente, Jonathan Mann identificou o que descreveu como a terceira epidemia, a epidemia do preconceito, da discriminação e do estigma em relação às pessoas que vivem com HIV/AIDS. Ele também criticou o raciocínio estratégico da Organização Mundial da Saúde, que via a AIDS como uma epidemia entre outras epidemias. E seria preciso encarar isso como uma epidemia entre os profundamente marginalizados. É preciso enfatizar esse papel de Thomas Mann. Thomas Mann foi um ato falho aqui, lembrando, né, do autor da grande obra A Montanha Mágica, de Jonathan Mann, que colocou o HIV/AIDS sob essa perspectiva. E às vezes, como ele mesmo dizia, sociedades inteiras são marginalizadas, como acontece na África. E não é apenas uma infecção, é uma injustiça, é o que ele dizia. Para ele, a vulnerabilidade ao HIV estava entrelaçada com a falta de efetivação dos direitos humanos. As lições aprendidas com a pandemia de AIDS permitiram uma compreensão mais profunda da relação entre saúde e sociedade. Aqui está um recorte retirado do trabalho de Parker e Agleton em 2001, na verdade aqui tem 2011, mas é 2001 ano, né, do seu trabalho importante sobre a discriminação, o preconceito e o estigma em relação às pessoas que vivem com HIV/AIDS. Aqui a figura com o título As Três Epidemias, né, é desta obra de Parker e Agleton, em 2001, e que voltarei a mencionar posteriormente. Aqui está Jonathan Mann, e aqui uma citação direta dele. É preciso encarar a AIDS como uma epidemia entre os profundamente marginalizados. Às vezes, sociedades inteiras são marginalizadas. Não é apenas uma infecção, é uma injustiça. Eu acabei mencionando antes, mas aqui está a citação direta de Jonathan Mann. Esse estudo aqui, publicado em 2017, coordenado pelo Dr. Ravindra Gupta, apresenta resultados preocupantes sobre o desenvolvimento de resistência viral pré-tratamento aos medicamentos mais comumente usados para tratar a infecção por HIV em países que têm recursos limitados. Essas descobertas completam o quadro sombrio de falha do tratamento antirretroviral que está surgindo gradualmente nesses países mais pobres. Então, um aumento nas taxas de falha virológica entre aqueles adultos, né, afetados foi relatado na África e variou de 5% a 31% após 12 meses e até 38% após 48 meses de terapêutica, né, como
relata-se nesse estudo aqui referido. E o início da falência virológica tem múltiplas causas: a não adesão ao tratamento, o uso de antirretrovirais com barreiras genéticas fracas, a exposição aos antirretrovirais por meio da prevenção da transmissão vertical, para citar alguns dos que se encontram referidos neste artigo. E a falha do tratamento ressalta as limitações dos sistemas de saúde, ao mesmo tempo que revela as desigualdades entre os países. Em países com recursos limitados, os altos custos dificultam o acesso às moléculas, né, dos medicamentos de segunda linha, especialmente de terceira linha, enquanto a Organização Mundial da Saúde recomenda a introdução de novas moléculas com altas barreiras genéticas. Essas desigualdades são ainda agravadas por sistemas de proteção social fracos. E em 2017, a Organização Mundial da Saúde observou um rápido desenvolvimento de resistência viral aos antirretrovirais, e o plano de ação da Organização Mundial da Saúde para 2017-2021 recomendava a mudança de regimes de tratamento amplo, um acompanhamento virológico, né, adequado, melhores sistemas de apoio para adesão e vigilância da resistência em âmbito nacional, né, nos países. E a onda de falha do tratamento antirretroviral, que afeta principalmente países mais pobres, deve ser considerada essa quarta epidemia a qual se refere o Dr. Ravindra Gupta e seus colaboradores. Essa quarta epidemia, acompanhada pelo surgimento da resistência viral aos medicamentos antirretrovirais, pode afetar, segundo esses autores, 3 a 5 milhões de pessoas entre este ano, 2020, e 2030. E deve, portanto, ser considerada como uma ocorrência específica, decorrente das falhas ou limitações das estratégias e sistemas de saúde pública implantados atualmente. Superar a quarta epidemia requer não apenas mais medicamentos novos, mas também o compromisso em nível nacional e internacional para planos de intervenção de saúde pública específicos para cada país. Então, alcançar a ambiciosa meta da UNAIDS em erradicar a epidemia de HIV em todo o mundo até 2030 dependerá do controle efetivo desta quarta epidemia também. O HIV/AIDS é uma infecção que leva a uma doença potencialmente fatal, causada por um vírus que enfraquece o sistema imunológico e se dissemina por meio do sangue e do contato sexual para outras pessoas. O estigma relacionado ao HIV/AIDS é motivado por vários fatores, incluindo medo da infecção, em que as pessoas que vivem com HIV/AIDS podem ser vistas como ameaçadoras devido à natureza infecciosa do HIV, as preocupações em relação à produtividade e longevidade, pois as pessoas que vivem com HIV/AIDS podem ser vistas como pessoas com más perspectivas de emprego, de relacionamentos, enfim, de compromissos, né, de várias naturezas. E a aplicação da norma social
uma vez que o risco de HIV está relacionado a uma série de comportamentos socialmente estigmatizados, por exemplo, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, uso de drogas injetáveis ilícitas e o trabalho sexual. E, portanto, as pessoas que vivem com HIV/AIDS são desvalorizadas devido à sua associação percebida com esses comportamentos. Os fatores que facilitam o estigma em relação ao HIV/AIDS variam de leis que criminalizam a transmissão do HIV ou que marginalizam profissões específicas, como os trabalhadores do sexo, ou comportamentos, como, por exemplo, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo e uso de drogas injetáveis, até a falta de suprimentos de proteção universal nas unidades de saúde. Então, as populações-chave do HIV/AIDS incluem homens, geralmente homens que fazem sexo com homens, pessoas com histórico de uso de drogas injetáveis, mas não apenas estas, mas também minorias raciais e étnicas, e, portanto, os estigmas se entrecruzam e há algo que se chama de estigma interseccional, porque eles se superpõem. E esse entrecruzamento de estigmas e de discriminação incluem aqueles associados à orientação sexual, ao uso de substâncias psicoativas ilícitas, à raça, cor e à ocupação. Então, o estigma e a discriminação são problemas diários para as pessoas infectadas e afetadas pelo HIV. O medo do estigma e da discriminação associada a ele afeta, por exemplo, também a decisão de fazer um teste para o HIV e de partilhar seus temores com a família, com amigos, com colegas, ou quando a pessoa sabe que é soropositiva, de revelar este fato. O estigma associado ao HIV/AIDS também afeta o acesso aos serviços de saúde, também ao emprego e a forma como as pessoas com HIV/AIDS são tratadas por sua comunidade e por grupos sociais e, sobretudo, grupos religiosos. E desafiar o estigma e a discriminação pode levar a uma melhora imediata da maneira pela qual as pessoas vivendo com HIV/AIDS cuidam de si mesmas, o apoio disponível a elas e o seu acesso a serviços de saúde. E melhora também a vida daqueles que cuidam das pessoas com HIV/AIDS. E existem evidências de que onde se fala abertamente sobre HIV/AIDS, sem estigma, os programas de prevenção são considerados mais eficazes. Então, as pessoas que vivem com HIV/AIDS, incluindo adolescentes e jovens, estes que estão tendo uma incidência maior, que tiveram uma incidência maior entre os anos de 2007 e 2017 no Brasil, relatam uma série de experiências estigmatizantes provindas de outras pessoas, incluindo rejeição social, exclusão e cuidados de saúde mais precários. E correm o risco também de internalizar o estigma, ou seja, de apresentar o autoestigma, que é duplamente difícil e que onera a sua saúde de forma potencializada. Então, o nível de estigma do HIV/AIDS nas comunidades e sociedades, de uma forma geral, influencia uma série de práticas de estigma, como atitudes discriminatórias entre o público em geral e os profissionais de saúde também.
e estereótipos e preconceitos, né, muito prejudiciais que podem levar a um comportamento estigmatizante em relação a essas pessoas vivendo com HIV/AIDS, incluem a exclusão, considerando também a atenção à saúde e também as microagressões, né, ao abuso verbal, e a várias questões, né, que fazem parte do estigma da discriminação em relação ao HIV/AIDS. E os resultados do estigma do HIV para pessoas em risco ou vivendo com HIV incluem envolvimento em maiores comportamentos de risco, taxas mais baixas de testagens para HIV, como já mencionei, pior envolvimento e retenção nos cuidados com o HIV e pior iniciação e adesão ao tratamento medicamentoso. Então, os resultados institucionais incluem políticas que são estigmatizantes, como as que criminalizam as pessoas vivendo com HIV/AIDS, que não divulgam seu status de HIV e seus parceiros, ou então que proíbem as pessoas que vivem com HIV/AIDS de viajar, ou até pouco tempo atrás, também a, a, eram associadas até ao grupo de pessoas com orientação sexual homoafetiva de doar sangue, né? Então essa questão foi decidida, mas pode, se não houver um ativismo e um importante comprometimento das pessoas que se envolvem e se dedicam a esse tipo de preconceito e de estigma, essa decisão judicial pode voltar em outro momento a ser revogada, a não ser renovada, né? Então é importante que não só os ativistas, mas os profissionais da saúde considerem essa questão e considerem que essas pessoas com preconceito e com a doença vão ter uma evolução clínica pior do que as que não sofrem este tipo de preconceito. E, finalmente, o estigma relacionado ao HIV tem efeitos também na própria incidência do HIV, assim como na morbidade, né, na maior gravidade da doença, na mortalidade e na qualidade de vida. E segundo a UNAIDS, a discriminação relacionada ao HIV refere-se ao tratamento desigual e injusto, né, por ação ou por omissão, de um indivíduo baseado em seu estado sorológico em relação ao HIV, ou real ou percebido. A discriminação no contexto do HIV também inclui o tratamento desigual daquelas populações mais afetadas pela epidemia. Discriminações relacionadas ao HIV normalmente se baseiam em atitudes e crenças estigmatizantes em relação a comportamentos, a grupos, né? A doença em si e a morte. Então, a discriminação pode ser institucionalizada por meio de leis, de políticas e práticas que focam negativamente em pessoas que vivem com HIV e também grupos minoritários que são marginalizados. O estigma e a discriminação associados ao HIV/AIDS podem reduzir, né, ou dificultar a procura pela realização do teste, como já mencionei, e estou repetindo porque isso é importante, porque pode diminuir a detecção da infecção e da presença do vírus
e assim retardar o início do tratamento e também comprometer a prevenção em relação aos parceiros dessa pessoa. E devido ao receio, né, do resultado também, assim como a busca de tratamento adequado, né, nos serviços de saúde, após a condição sorológica positiva ser revelada e a pessoa que teve esse diagnóstico sorológico passar a evitar a evitar a deixar de ir ao serviço de saúde com medo do preconceito e da discriminação. Então, aqui só para lembrar mais uma vez de um aspecto muito importante, que é o estigma interseccional, que é quando o estigma da AIDS se superpõe a estigmas pré-existentes associados a diferentes grupos sociais, como homossexuais, trabalhadores do sexo e usuários de drogas. E isso evoca múltiplos significados. Esses conceitos e imagem pré-concebidas fazem parte da matriz cultural e social que constrói essas diferenças, que cria hierarquias e que legitimiza ou legitima, né, estruturas de desigualdades sociais. Então, os estigmas pré-existentes estabelecem a associação da AIDS com o estigma em si, né, em relação à homossexualidade, à prostituição, que são marcadores ainda atuantes no processo de estigmatização. À medida que a pandemia de HIV/AIDS foi progredindo, as pessoas HIV positivas foram enfrentando cada vez mais problemas mais sérios. E doenças físicas, doenças somáticas, principalmente aquelas que são de prognóstico mais sombrio, né? E que tem alta mortalidade. E estão associadas também a efeitos psicossociais importantes. Embora os sintomas físicos possam ser semelhantes em todo o mundo, o impacto psicológico na pessoa afetada dependerá dos fatores socioculturais prevalentes em cada região. E estudos relataram, estudo como este referido aqui na tela, que uma alta prevalência de sintomas psiquiátricos ocorre em pacientes que vivem com HIV/AIDS. E profundas complicações psicológicas da AIDS levam a uma variedade de deficiências neuropsiquiátricas, como déficit cognitivo, delírio, ansiedade, depressão, problemas de adaptação e de ajustamento, inquietação e várias reações emocionais adversas. Então, doenças neuropsiquiátricas devido à própria infecção por HIV complicam mais ainda os problemas psicossociais relacionados à AIDS e são semelhantes aos de doenças com risco de vida, como o próprio câncer. Então, esse estudo mostra esses problemas clínico-epidemiológicos e sociocomportamentais, né? Em um estudo feito com pessoas vivendo com HIV/AIDS. É necessária uma maior quantidade de pesquisas sobre atitudes e crenças e também respostas comportamentais às doenças sexualmente transmissíveis, ou melhor, às infecções sexualmente transmissíveis. E para desenvolver estratégias eficazes para o tratamento dessas infecções, é necessário compreender as respostas sociais e culturais a elas.
incluindo a estigmatização. E também é necessário muito mais conhecimento sobre os comportamentos de busca de saúde das pessoas infectadas com infecções sexualmente transmissíveis e seus hábitos sexuais, que são alterados pelo conhecimento do diagnóstico. Então, até o momento, a interpretação e a utilidade de muitas pesquisas epidemiológicas e sociais comportamentais têm sido limitadas pela falta de uma abordagem interdisciplinar. Os dados sobre a mudança de comportamento relatada podem ser difíceis de avaliar na ausência de uma validação biológica de que tal doença é suficiente para reduzir a tal mudança, aliás, tal mudança é suficiente para reduzir a incidência, né, das doenças. E os esforços para modelar esses efeitos demográficos da epidemia de HIV/AIDS são prejudicados pela escassez de conjuntos de dados que combinam mortalidade e outros fatores sociodemográficos com sorologia para HIV, sorologia positiva. Por outro lado, os estudos sorológicos que falham em coletar dados comportamentais adequados perdem uma oportunidade importante de avaliar os efeitos de fatores como práticas sexuais, redes sexuais e práticas de uso de drogas injetáveis ilícitas em determinadas populações. Há também uma percepção crescente de que a a execução, né, e o desenho, né, de novos estudos, de pesquisas epidemiológicas realizadas, né, na interface, né, com as ciências sociais, comportamentais, se deve em parte à percepção dos próprios pesquisadores comportamentais de que a coleta por exemplo, de sangue para diagnóstico é difícil, é intrusiva, é inaceitável para as pessoas participantes da pesquisa e também que exige cautela entre os pesquisadores clínicos, né, e epidemiológicos em colocar questões sobre comportamentos potencialmente íntimos dentro do contexto de estudos que coletam amostras biológicas. No entanto, essa relutância em implementar pesquisas multidisciplinares está aos poucos sendo reduzida à medida que a epidemia de HIV/AIDS continua a se intensificar e as técnicas e a experiência na aplicação de estudos combinados, tanto de pesquisadores das ciências da saúde e das ciências sociais, vão melhorando. Né? Então, isso é uma questão levantada por este livro, né, de um autor africano, e que ele coloca a questão vivida naquele continente, mas também que deve existir em muitos dos países em desenvolvimento. Apesar do amplo reconhecimento do tratamento desigual das pessoas que vivem com HIV/AIDS pela sociedade e suas instituições nos primeiros 25 anos da epidemia, os atores comunitários, nacionais e globais tiveram apenas sucesso limitado em reduzir os efeitos deletérios do estigma HIV/AIDS. A UNAIDS, ao delinear uma resposta sustentada à epidemia de HIV/AIDS, identifica o combate ao estigma e à discriminação como um dos 5 principais imperativos para o sucesso. Ao mesmo tempo, a UNAIDS também observa que os esforços para a redução do estigma são relegados ao último item das prioridades do programa de AIDS, geralmente sem financiamento para apoiar essas atividades no mundo todo. E no Brasil, é preciso lembrar, né, aí de uma forma positiva,
que no Brasil, no dia 2 de junho de 2014, entrou em vigor a Lei 12.984 de 2014, que tipifica a conduta de discriminação ao portador do vírus HIV e ao doente de AIDS em razão de sua condição de portador ou de doente. Então é importante destacar essas ações e também destacar essa publicação da qual falei anteriormente aqui nesta apresentação, que é da série Cidadania e Direitos, da Associação Brasileira Interdisciplinar da, da, de AIDS, a ABIA, e escrita por Richard Parker, antropólogo, professor da Universidade de Colômbia e diretor da ABIA, e também de Peter Agleton, sociólogo e professor da Universidade Nacional da Austrália, que trabalha na área de direitos humanos e cidadania das pessoas que vivem com HIV/AIDS. É uma revisão teórica da literatura socioantropológica sobre estigma e discriminação, de um modo geral, analisando os trabalhos sobre AIDS e estigma de modo mais específico, e o estigma e a discriminação resultantes e seu impacto na eficácia dos programas de HIV/AIDS. Então, é um estudo muito interessante, uma publicação que tem grande relevância para a luta contra o estigma e a discriminação em relação às pessoas que vivem com HIV/AIDS. E Richard Parker, né, que é um dos autores desse volume da coleção ABIA, fala em construir uma pedagogia da prevenção, capaz de reconhecer a legitimidade de todas as expressões da sexualidade, de gênero e capaz de respeitar as realidades mais diversas, garantindo a todos o acesso à informação e aos insumos necessários para as pessoas construírem a prevenção nas suas vidas. Então, o estigma relacionado ao HIV/AIDS não desapareceu, ele mudou e as pessoas com HIV ainda enfrentam muita discriminação. Aqueles em risco e aqueles infectados recentemente estão cada vez mais à margem da sociedade e a psicologia tem um papel importante a desempenhar ao abordar essa necessidade contínua e crítica. E assim, por meio de muitas ações e de publicações e do ativismo também em relação à luta contra o estigma e a discriminação contra pessoas que vivem com HIV/AIDS, passa a existir a oportunidade de educar a sociedade sobre a doença e sobre como a sociedade pode apoiar. E por meio da educação se pode advogar uma mudança social, né? Educando as pessoas da comunidade, as pessoas nas escolas, né? Nas universidades, de uma forma geral. E existem algumas crenças e conceitos errôneos que são guiados pelo medo e pela ignorância, e outras crenças e conceitos errôneos guiam o ódio. Às vezes esses sistemas também de duas crenças se entrelaçam, e é pela verdade, compreensão e compaixão que se pode ajudar a sociedade nessa epidemia. Aqui está o Richard Parker, né? Nesse artigo que foi publicado pela Abrasco, ele afirma que ainda que é preciso assumir o fracasso da prevenção da AIDS no Brasil. Isso foi publicado em meados de 2018. Né? Bem, sob o lema Fale Comigo Abertamente, esta é uma campanha para o Dia Mundial contra a AIDS de 2019, portanto, do ano passado.
E essa campanha teve como foco incentivar o diálogo aberto com jovens sobre HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, e com o objetivo também de sensibilizar profissionais de saúde para que conversem abertamente sobre o tema com os usuários dos serviços de saúde, sem preconceitos, sem estigma e sem discriminação. O dia 1º de dezembro marca o início da campanha Dezembro Vermelho, que alerta para a prevenção da AIDS e das outras infecções sexualmente transmissíveis. Né? A data celebra o Dia Mundial de Combate à AIDS, que foi instituído em 27 de outubro de 1988 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, pela Organização Mundial da Saúde, pela Organização Pan-Americana da Saúde, Unicef, a própria UNAIDS, claro, pela Associação de Jovens Positivos. E o laço vermelho é visto como símbolo de solidariedade e de comprometimento na luta contra a AIDS. E o projeto do Laço foi criado em 1991 pela Visual AIDS, que é um grupo de profissionais de arte de Nova York. E esse grupo queria homenagear amigos e colegas que haviam morrido ou estavam morrendo por AIDS. Então, assim termino esta apresentação sobre uma temática de grande importância para os estudantes da área da saúde e que precisa ser incluído nas discussões acadêmicas, né, de uma forma bastante sensível, para que essa questão do estigma não possa se reproduzir entre os futuros profissionais de saúde e que os atuais estudantes também possam entender a importância, né, de detectar e lutar contra esse estigma e discriminação. Obrigada pela atenção. Até a próxima.